Bem-vindos ao debate. E que maneira de inaugurar o nosso espaço aqui no canal Sociedade Malta, né? Com certeza, um jogo totalmente eletrizante pra gente analisar. Aos 55 segundos de jogo, o sistema tático do Vasco parecia ter desmoronado completamente. Desmoronado é apelido, foi um apagão. Pois é, mas aí 90 minutos depois, o time estava lá celebrando uma virada histórica de 3-2 contra o Fluminense. E é com esse cenário que iniciamos essa nossa jornada de análises profundas. E a grande questão que a gente precisa desvendar hoje é bem clara, sabe? Estamos diante de um time incrivelmente resiliente que provou sua evolução tática sob o comando do Renato Gaúcho. Ou, por outro lado, essa virada épica foi apenas um trunfo caótico que mascara apagões defensivos muito perigosos. É o dilema perfeito para começarmos. Porque, de um lado você tem o peso emocional da vitória, a festa na arquibancada, mas do outro você tem o processo, né? A mecânica fria do jogo. E a mecânica nos diz que depender de milagres não é um modelo de negócio sustentável no futebol. Então, para deixarmos nossas posições bem claras para quem nos acompanha, eu argumento que a capacidade de reverter um 2-0 evidencia não apenas uma força mental formidável, sabe? Mas uma precisão cirúrgica de leitura de jogo e correções táticas por parte do treinador. Enquanto eu defendo que sofrer um gol antes do primeiro minuto se esgotar e ser engolido taticamente durante um tempo inteiro, são sintomas de uma vulnerabilidade estrutural crônica, algo que vai cobrar um preço altíssimo a longo prazo. O jogo é dinâmico. Exato. O planejamento de Prancheta é lindo, mas o campo é vivo. Olha, eu não ignoro o erro inicial, aquela falha bizarra de concentração do Hugo Moura logo na saída de bola. Foi grotesco, né? Foi, mas o meu foco está na intervenção do Renato Gaúcho. Quando o sistema apresentou essas falhas críticas, ele não ficou passivo na área técnica. Ele sacou o Hugo Moura e o Paulo Henrique. Mas demorou um pouco. Talvez. Mas não foi uma simples troca de 6 por meia dúzia. A entrada do Spinelli e do Brenner alterou completamente a geometria do ataque. O Vasco deixou de ser um time estático, sabe? Passou a ocupar os espaços de forma diferente, culminando numa virada orquestrada pelo dono do jogo, o Thiago Mendes. Entendo. E os números estão aí. 7 pontos conquistados em 9 possíveis, alcançando a 10ª colocação do Brasileirão. Isso é mudança de paradigma empírico. Eu compreendo a sua ênfase no resultado final e na tabela, claro, mas eu venho de uma escola que analisa o processo. E resultados puramente emocionais muitas vezes são a maquiagem perfeita para fundações frágeis. Maquiagem? Maquiagem. Se a gente dissecar os dados daquele primeiro tempo, o cenário é alarmante, sério. O Fluminense teve uma posse de bola simplesmente esmagadora. Eles controlaram a bola, sim. Eles sobraram no volume de finalizações e tiveram um controle absoluto do meio-campo. O Vasco não era apenas um time perdendo o clássico, era um time assistindo o adversário jogar. É uma forma dura de ver a coisa. Mas é a realidade. O erro do Hugo Moura aos 55 segundos não é um acidente de percurso. É um indicativo de falta de concentração na transição defensiva. O fato de o time ter levado o segundo gol já na etapa complementar mostra uma letargia inaceitável. Depender de uma virada heróica aos 40 do segundo tempo é jogar roleta russa. A fundação estrutural do time ainda tem rachaduras muito profundas. Mas olha, vamos mergulhar exatamente nessa dita rachadura inicial, porque eu discordo que seja uma falha estrutural crônica. Foi uma falha de execução. Desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Quando falamos de esporte de alto rendimento, o aquecimento, a preleção, o túnel de acesso ao campo, tudo isso é arquitetado para que o jogador entre em estado de alerta máximo no instante em que o árbitro apita. Certo. Então, como um time profissional sofre um baque tão forte no primeiro minuto, a ponto de perder totalmente o encaixe de marcação pelos próximos 44 minutos? O erro aos 55 segundos não operou num vácuo. Você acha que foi um efeito dominó? Exatamente. Ele desencadeou um efeito dominó. O espaçamento entre a linha de defesa e os volantes do Vasco se alargou de uma forma assustadora. O Fluminense começou a achar passes nas entrelinhas com uma facilidade absurda, circulando a bola como se estivesse num treino de campo reduzido de quinta-feira. E você acha que isso aconteceu por quê? Apenas nervosismo pelo gol cedo? Não apenas nervosismo, foi um apagão posicional crasso. O Vasco estava sempre um segundo atrasado no bote, sabe? Quando o volante subia para pressionar, a zaga não acompanhava, o bloco não subia junto, o time ficou totalmente esgarçado. Mas isso acontece em clássicos. Acontece, mas aceitar que um time precise levar um soco no queixo e ir para o vestiário para só então acordar taticamente é romantizar um erro gigante de preparação para o jogo. Olha, o ponto sobre o bloco esgarçado é excelente, mas eu uso uma analogia diferente aqui. O espaçamento do Vasco no primeiro tempo era tipo um elástico esticado ao máximo. Qualquer passe de ruptura do Fluminense arrebentava a linha e criava uma chance de gol. O sistema falhou, a pressão alta do Fluminense engoliu a saída de bola, mas é aqui que a figura do treinador se agiganta.
O Renato percebeu que aquele elástico ia estourar de vez. E aí ele cortou o elástico. Exato. Ao tirar o Hugo Moura, que estava na base da jogada e claramente sentiu o erro, e o Paulo Henrique no corredor, ele cortou o mal pela raiz. Ele não esperou os 15 minutos de sempre do segundo tempo. E ao colocar o Brenner e o Spinelli, ele não só oxigenou o time, ele encurtou esse elástico. Mas encurtou como? Porque, o segundo gol do Fluminense saiu logo depois do intervalo. Saiu sim. Mas reparem na mudança mecânica de postura. O Brenner entrou fixando os dois zagueiros do Fluminense. Quando ele faz isso, a linha defensiva tricolor é obrigada a recuar uns 10 metros para não tomar a bola nas costas. Tá, a linha abaixou. E o que acontece com aquele elástico? Ele encurta, as linhas se aproximam e cria-se um bolsão perfeito na intermediária. É nesse bolsão de espaço que o Thiago Mendes passou a receber a bola de frente para o gol e não de costas, pressionado. Certo, ele teve mais liberdade. Muita liberdade. O Renato transformou uma postura passiva de bloco baixo em uma ocupação agressiva dos meios espaços. O Vasco parou de correr atrás da bola e começou a ditar onde o jogo seria jogado. O erro de 55 segundos existiu, claro, mas a correção tática em tempo real foi brilhante. É uma leitura interessante sobre a fixação dos zagueiros. Mas note a ironia aí. A intervenção genial do técnico só foi necessária porque a estrutura inicial que ele mesmo montou colapsou imediatamente. E repito, a sangria não foi estancada de imediato. A letargia persistiu no começo do segundo tempo. Mas o Vasco reagiu. Reagiu, mas o que mudou a maré, na minha visão, não foi um xadrez tático puramente cerebral do Vasco. Foi um caos que o próprio Fluminense permitiu que se instalasse. O Fluminense fez 2-0 e, ao invés de controlar a posse e matar o jogo, relaxou. Eles sentaram no resultado. Exato. Criou-se um ambiente anárquico, um jogo de transições abertas. O Vasco não construiu a virada em cima de um controle posicional refinado. Ele simplesmente se aproveitou desse caos. Bom, a anarquia e o caos fazem parte do DNA do futebol brasileiro, né? E domar o caos é uma virtude imensa. Você diz que o Fluminense relaxou, mas o relaxamento adversário só é punido se você tem a estrutura para atacar. E é isso que nos leva diretamente à execução dos jogadores em campo. Que foi muito baseada na vontade. Não apenas vontade. Se você observar a mecânica exata da virada, vai ver que exigiu uma coordenação muito técnica. Veja o gol de sobrevida do Nuno, por exemplo. Aquele gol chorado. Ele nem estava fazendo uma partida brilhante, mas o simples fato dele estar pisando na área, ocupando o espaço certo no momento do cruzamento, mostra um time que voltou a agredir o terço final. Não foi acaso. Um gol na insistência, numa bola rebatida na área. Mas gerada por volume de jogo, percebe? E a persistência continuou. O empate vem com o Spinelli, já passando dos 40 minutos numa jogada construída. O cuiabano dá amplitude, alarga o campo pelo lado esquerdo, puxando a marcação e quebrando a compactação do Fluminense. Sim, o cuiabano foi bem nessa. Ele faz o cruzamento e o Spinelli infiltra no espaço gerado. É geometria pura aplicada ao campo. E a consagração final, o terceiro gol, começa com uma recuperação do Rojas e termina com a dominância física e técnica do Thiago Mendes, que chamou a responsabilidade e garantiu os 3 pontos. Essa sequência prova que o talento individual floresceu porque a nova estrutura tática permitiu. Esse é um argumento convincente sobre a geometria da reta final. Mas você já considerou o nível extremo de risco envolvido nessa equação toda? Risco sempre tem. Mas olha o nível. Depender de um gol de um jogador que estava escondido na partida. Depender de um empate aos 40 minutos do segundo tempo. E, acima de tudo, depender de um esforço individual hercúleo de um único jogador. O que o Thiago Mendes fez foi desumano. Foi uma atuação de gala. Foi. Ele organizou a transição defensiva, ele quebrou as linhas de marcação com passes verticais, flutuou nas costas dos volantes adversários, pisou na área para finalizar e ainda fez o gol da virada. Ele pegou o setor de meio campo inteiro do Vasco e colocou nas costas. E fez isso com extrema maestria. Sem dúvida nenhuma. Mas, taticamente, isso é insustentável ao longo de 38 rodadas de um campeonato. Se a engrenagem coletiva funcionasse desde o início, se as triangulações, o balanço defensivo e o controle da posse estivessem lá no primeiro tempo, esse nível de heroísmo de filme de ação não seria necessário. Mas é futebol, não é um roteiro previsível. Uma noite mal dormida, ou se a marcação dobrar em cima dele... Aí os outros jogadores têm que aparecer. Mas a ponte cai. Não há plano B se o plano A é torcer para o Thiago Mendes ser o super-homem todo fim de semana. Olha, o talento individual de elite existe exatamente para transcender os momentos em que o sistema encontra o seu teto. Nós não podemos penalizar a análise do Vasco só porque eles têm um jogador com a capacidade técnica e física de absorver essa responsabilidade. Eu não estou penalizando o Thiago. Fluminense, no segundo tempo, teve que lidar com a amplitude do cuiabano, com o Brenner empurrando a zaga para trás, com o Spinelli infiltrando. Isso dividiu um pouco a atenção. Dividiu muito a atenção da marcação tricolor e, consequentemente, afrouxou o cerco sobre o verdadeiro motor do time, que é o Thiago. A jogada que o Rojas inicia não é um chutão pra frente no desespero. Tem uma construção, sabe? Um passe de ruptura. Foi o ápice de um time que se recusou a aceitar o determinismo das estatísticas ruins do primeiro tempo.
Eu venho de um lugar diferente nessa análise. A minha crítica não é, de forma alguma, direcionada ao Thiago Mendes. A atuação dele foi um tratado de como um meio-campista deve atuar. A minha crítica é focada na assimetria da equipe. Entendo. No microcosmo destes 90 minutos de clássico, a euforia e a adrenalina justificam qualquer coisa. O estádio pulsa, a torcida vai à loucura, o erro do primeiro minuto vira folclore. Mas, quando nós expandimos a nossa visão saindo da bolha desse clássico e olhando para o macrocosmo da temporada do Vasco no Brasileiro, as implicações dessa partida me deixam em alerta máximo. Entendo por que você pensa assim, e sei o quanto você valoriza times pragmáticos. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre esse macrocosmo. É exatamente olhando para a temporada que eu encontro a maior validação para minha tese. Como assim? O futebol não é jogado no vácuo de uma planilha de Excel. O fator mental muitas vezes dita a execução técnica. E vamos aos números. O Vasco conquistou 7 pontos em 9 possíveis recentemente. A equipe assumiu a 10ª posição na tabela. Todo mundo que acompanha futebol de perto sabe que a confiança é um ativo brutal. Isso é verdade. Vencer um clássico dessa magnitude, revertendo um 2-0 que parecia perdido, cria uma casca no elenco. Cria uma verdadeira armadura psicológica. A famosa vitória que muda a temporada, né? Exato. O jogador olha para o lado no vestiário e passa a acreditar que nenhuma situação é irreversível. Esse tipo de triunfo forja a identidade de um grupo. Para um time que começou o ano sob desconfiança e que agora precisa se consolidar na metade de cima da tabela para buscar uma vaga na Libertadores, essa injeção de ânimo é o oxigênio que faltava. O time descobre que sabe apanhar e, mais importante, que sabe bater de volta. Isso não é maquiagem, é construção de mentalidade competitiva. Eu não ignoro o poder do ímpeto psicológico. O problema é que o Campeonato Brasileiro, nesse formato implacável de pontos corridos, funciona como um moedor de carne para times que vivem de picos emocionais. É um campeonato difícil. Ele recompensa, historicamente, times que possuem regularidade e um pragmatismo quase cínico. Você exalta a resiliência da virada e ela existiu, mas o alerta que eu faço é sobre o perfil dos próximos adversários. Times com uma organização tática mais rígida, que não sofrem de oscilações de concentração como o Fluminense sofreu, não permitiriam aquela reação. Você acha que contra um Palmeiras seria diferente? Completamente diferente. O Fluminense flertou com a soberba. Eles recuaram as linhas de forma desorganizada, cederam o campo, pararam de morder no meio-campo. Imagine esse mesmo apagão do Vasco, de levar um gol aos 55 segundos, de perder o encaixe e deixar o adversário trocar passes durante 45 minutos. Seria complicado. Agora imagine isso contra um Palmeiras no Allianz Parque, ou contra um Flamengo bem postado. A desconcentração inicial seria punida de forma letal. Eles fariam o segundo gol e imediatamente fechariam a casinha. O nível de punição seria maior. Eles reduziriam o ritmo do jogo, controlariam a posse com um balanço defensivo perfeito. Não haveria espaço para o cuiabano da amplitude ou para o Thiago Mendes flutuar. A margem de erro que o Fluminense concedeu ao Vasco foi uma anomalia. E anomalias não se repetem todo domingo. É uma projeção inteligente, mas o futebol felizmente não é jogado em um laboratório estéril, onde as variáveis são controladas apenas pelos times mais frios e pragmáticos. O caos, a imprevisibilidade, a quebra de roteiro, tudo isso é inerente ao jogo. Sem dúvida. E ter um elenco com a capacidade tática e emocional de domar esse caos no meio de um clássico é, sim, uma virtude enorme. Para tentar resumir a minha visão sobre esse confronto, eu acredito que essa partida funciona como um divisor de águas real. Ela provou que o Vasco do Renato Gaúcho não é apenas um catado em campo. Há um repertório tático capaz de mapear deficiências durante o voo e intervir agressivamente para mudar a história do jogo. Há uma resiliência mental inabalável. E, claro, o símbolo máximo dessa evolução é a dominância absoluta de um jogador como o Thiago Mendes. Eu ouço os seus pontos, mas sintetizo a minha posição com uma palavra muito clara: cautela. É fundamental para o torcedor celebrar a virada, celebrar a emoção. Mas como analistas táticos, nosso dever é não permitir que o barulho da festa abafe o alarme que está soando. O apagão de posicionamento no primeiro tempo, o controle esmagador do adversário nas métricas de passes e aquela falha de recomposição aos 55 segundos são anomalias estruturais severas. Isso grita por correções urgentes no CT durante a semana. Se o Vasco achar que pode construir o resto do campeonato precisando consertar o avião enquanto ele cai em todo grande jogo, uma hora o choque com o solo vai ser inevitável. Sabe, o que eu acho mais fascinante em discussões intensas como a nossa é que, mesmo adotando lentes tão diferentes para enxergar os mesmos 90 minutos, nós sempre chegamos a pontos de convergência. E acho que hoje nós temos duas concordâncias incontornáveis. Bater é o tamanho da atuação do Thiago Mendes.
O que ele fez, dominando o setor de meio-campo em todas as fases do jogo, sabe? Defendendo, armando e definindo, é o tipo de performance que vai entrar para os anais das grandes exibições individuais em clássicos do futebol brasileiro. Absolutamente. Ele realmente compensou as falhas coletivas, mas fez isso com uma maestria técnica que merece todos os aplausos. E o segundo ponto de convergência é o peso prático que isso traz para a tabela. Chegar à 10ª posição, conquistando 7 de 9 pontos possíveis, traz uma estabilidade muito necessária para os bastidores de São Januário. Isso pacifica o ambiente, blinda o elenco de crises menores e dá um combustível novo e real para a arquibancada apoiar o Tinho na sequência da temporada. O que nos deixa com a verdadeira beleza de analisar o futebol. Ele exige, por natureza, que olhemos pelas múltiplas perspectivas. Se você focar estritamente na frieza das métricas de controle e na falha de posicionamento inicial, você vai enxergar um time vulnerável que escapou de um desastre por muito pouco. E se você focar na capacidade de adaptação em tempo real, nas mudanças do Renato que encurtaram o campo e na coragem de buscar o placar até o apito final, você enxerga o nascimento de um time que se recusa a perder. É exatamente por isso que o campo é e sempre será o juiz final. As próximas rodadas do Brasileirão vão servir como um laboratório perfeito para testar as nossas visões. Nós vamos ver se os ajustes do Renato ganham consistência defensiva, se o Thiago Mendes mantém um nível absurdo e se o time consegue impor seu ritmo desde o minuto zero. E nós estaremos aqui afiando as análises para cada movimento. Para você que está nos escutando, a provocação está feita. Observe com lupa os próximos jogos do Vasco e tire as suas próprias conclusões. O sistema é sólido ou a emoção disfarçou os erros? Fica a reflexão, porque se a estrutura de um prédio ameaça ruir com um tremor logo nos primeiros 55 segundos, a genialidade não mora apenas na matemática pura que projetou a obra, mora também na rapidez e na coragem do engenheiro que está ali no campo, pronto para erguer novas colunas e impedir a queda antes que o pior aconteça. Muito obrigado pela companhia neste nosso primeiro debate no canal Sociedade Malta e até o nosso próximo encontro.